começar mais uma aula de língua portuguesa com a professora Bruna Rodrigues. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as figuras de linguagem, mas de uma maneira bem diferenciada. Nós iremos falar sobre como a África conseguiu contribuir tanto para a história quanto para o português. Primeiro de tudo, que essa historinha que eu vou contar para vocês hoje tem muito a ver com o Moçambique, né? Que é uma parte que fica na África, certo? E aí, como eu já falei para vocês, o tema é voltado para figuras de linguagem. Figuras de linguagem são termos que a gente usa para melhorar o entendimento, enfeitar o texto, conquistar o leitor, né? Deixar assim o texto bem mais atrativo. E de certo modo a gente não percebe que nós usamos esses termos, né? Por que a gente não percebe? Porque é mais fácil usar, falar, do que eu ter consciência que eu estou utilizando aquilo. Mas aí é que está o perigo. Vamos ver o perigo. Se eu não fizer uma comunicação que seja bem entendida e bem compreendida, eu posso gerar conflitos, que vai gerar problemas, né? Que vai ferir talvez a Constituição, e eu não saiba disso, que pode me acarretar um processo, né? Um processo civil, já que nós todos somos civis. E aí, mas qual é as figuras de linguagem que vocês vão interpretar nessa história que eu vou contar para vocês mais adiante? A metáfora, onde vocês irão identificar comparações disfarçadas, né? Vocês poderão utilizar, por exemplo, o homem é um touro. Essa comparação é uma comparação disfarçada que o homem está sendo comparado, a força do homem com o touro. A comparação, que é uma outra figura de linguagem, ela tem a palavra com, né, escrita na frase. O homem é forte como um touro. Então, se existe a palavra como na própria frase, se você identificar isso, você tem uma comparação e não uma metáfora. E a última é a antíntese. A antítese vem de contrário. Então, são palavras opostas na mesma frase. Por exemplo, não há um sim sem antes um não. Então, sim e não são palavras contrárias, certo? Hoje eu vou contar para vocês um conto africano de uma lição de mãe. A história é essa, certo? Uma lição de mãe. A Shanti é o nome do personagem da mãe. E a e Quito vai ser esse, ó, meu Quito, tá? E Quito é o filho. Então, a Shanti, olhando, acariciou Quito com toda a sua força e seu amor, observando o espetáculo da noite. O espetáculo? Que noite bonita, Quito. É mesmo, mamãe. Ao primeiro raio do sol, tornamos a nos olhar.
alguns dias que Ito não tinha mais força para se alimentar e caiu diante da mãe. Ai, meu Deus! Então, meu filho, o que foi que aconteceu? Quito. Dias depois, a noite cobriu seu manto. A noite cobriu seu manto com céu estrelado. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da historinha, tá? Beijos.